modelagem finalizada, textura finalizada. Agora a gente vai fazer a nossa iluminação. Não tem muito mistério, vai ser até uma aula bem rápida, porque, como eu havia comentado, essa iluminação ela fica muito legal, principalmente com coisas metálicas, certo? Então, se a gente visualizar aqui no nosso modo de render, já está bem interessante a nossa imagem, certo? A única coisa que eu recomendaria vocês fazerem aqui, para ficar mais legal, né? Vocês podem fazer alguns renders assim, né? De frente, pode rotacionar em 90 graus, né? Frente, lado, pode ser um pouquinho angulado, certo? Mas eu acho que eu recomendaria fazer o seguinte: rotaciona ele um pouquinho, né? Na visão de câmera, aperta R duas vezes para deixar ele um pouquinho de lado aqui. Vamos subir aqui a nossa tampa e rotacionar ela também, apertando R duas vezes, para mostrar que a tampa está meio que abrindo. Vamos deixar ela mais ou menos assim. E por mim assim já está ótimo, tá? Se vocês quiserem, vocês podem apertar Shift e clicar com o botão direito para o meu cursor ficar bem ali no meio do. Meio que dentro, né, da nossa chaleira. Apertar Shift A e adicionar uma Point Light, tá? Vocês podem puxar um pouquinho aqui para dentro, aumentar um pouco o radius dela. Ó, percebam que eu estou aqui nas configurações da luz e deixar bem fraquinho, só para ela iluminar levemente a parte de dentro e não ficar muito escuro. É uma coisa que a gente pode fazer também. E se vocês quiserem, vocês podem. Eu vou clicar Ctrl Shift Click para ficar bem aqui na minha chaleira. Adicionar uma Area Light. Eu vou rotacionar ela no eixo X em 90 graus. Puxar ela um pouco para frente com G Shift Z. Escalonar ela no eixo Z para deixar ela bem grandona. Para criar alguns reflexos um pouquinho diferentes. Eu vou rotacionar ela no eixo Z um pouquinho. Vou puxar ela com G Shift Z novamente. E aí a gente pode brincar aqui com a iluminação dela, deixar um pouco mais forte, ou bem fraquinho, só para ter um reflexo a mais. Se vocês quiserem, pode mudar de square aqui para rectangle, e aí vocês podem deixar ela mais fininha ainda. Ó. Dá para rotacionar também para fazer alguma iluminação um pouco diferente. Tá? Ou se vocês quiserem também, a gente pode dar um Shift A novamente, adicionar uma Area Light, rotacionar no eixo X 90 graus negativo, então coloca um menos, escreve 90 e depois menos. Tá? Eu vou mexer aqui na minha câmera, vou jogar ela aqui para trás, certo? Bem próximo aqui, mais ou menos, da alça. Vou aumentar o tamanho dela e vou aumentar um pouco a iluminação dela para criar essa luzinha aqui de contorno, tá vendo? É uma opção também que a gente pode fazer. E como sempre, a gente pode clicar aqui no nosso Base Studio, né, como eu já havia dito antes para vocês, e modificar a cor. Tá? A gente pode deixar ela com uma cor um pouco diferente. E aí, graças a essas luzes que a gente colocou, fica até que bem interessante a nossa iluminação. Não tem muito mistério, certo? Aí agora a gente só precisa apertar F12 e renderizar a nossa cena. Caso, quando você renderizar a cena, ela ficar com muito blur, sabe? Não mostrar muitos detalhes, é porque tá com poucos samples, né? E o denoise está acabando fazendo um blurzinho. Como a gente já está com uma resolução legal, né? Tá em 2K, vocês podem só mudar os samples, né? Testa com 256, testa com 512. Ó, nesse caso aqui funcionou, mas percebam que aqui, ó, na nossa alça, ficou com bastante blur, certo? Vou dar um ESC aqui. Ó, eu vou vir aqui, vou desativar o meu Noise Threshold e vou aumentar para 512 samples. Vou apertar Ctrl B, que é o atalho para a gente poder fazer um crop no render. Então vai renderizar só essa parte aqui. E aí a gente pode vir aqui em Output, está escrito aqui, ó, Render Region e Crop to Render Region. Então, se eu deixar isso aqui ativado, quando eu apertar F12, vai renderizar só o que eu selecionei aqui com Ctrl B. Vou dar um F12. Eu fiz isso só para ser um pouco mais rápido, tá? Para a gente ver se com 512 samples vai aparecer aqui um pouco mais dos nossos detalhes. Mas eu acredito que sim, tá? Mas é um detalhe muito pequeno, é um detalhe que eu acredito até que seja melhor aparecer num close-up, tá?
do produto. Ó, mas percebam que aqui já está aparecendo até que legal, dá para ver um noisezinho que está aparecendo aqui. Né? Tem a nossa iluminação que a gente fez de ring light, então ela está vindo por aqui e aqui também. É uma iluminação bem legal. Certo? Bom, eu vou dar um ESC, só para não demorar muito aqui. ESC é para cancelar, tá? O nosso render. Ó, cancelei o nosso render. Eu vou realmente só selecionar essa partezinha aqui e vou dar um F12 pra gente ver. Que aí vai bem mais rápido. Ó, ainda tá bem blur. Então pode ser o caso da gente precisar de mais resolução na nossa imagem no geral, tá? Como um todo. Claro que vai ficar mais pesado, né? Sem sombra de dúvida. A gente acabou de deixar de 2K para 4K. Mas já dá para ver que está aparecendo um pouco mais. Mas, novamente, recomendo que isso daqui seja uma cena de close-up, porque se for uma cena de close-up, você não vai precisar de tantos samples. Eu vou dar um ESC aqui novamente. Vou deixar aqui em 2K, ó, 2048. Vou apertar Ctrl B para poder selecionar aqui tudo, ou você pode apertar Ctrl Alt B para resetar, tá? Apertar Ctrl B novamente para selecionar aqui minha câmera inteira. E aí agora eu vou clicar aqui na minha câmera. Eu vou apertar com G e vou apertar o scroll do mouse para ela poder dar aquele zoom. E vou puxar aqui para nossa alça. E vou renderizar com 256 samples dessa vez. E com o Noise Threshold ligado, que nem estava anteriormente, para a gente ver como é que vai ficar. O que seria considerada uma cena de close-up. Opa. Deixa eu ir de novo, porque deu uma travadinha, porque como eu estou gravando, tem muita coisa acontecendo, estou com muito programa aberto, tá? Mas só para vocês entenderem que, por ser uma cena de close-up, né, pela câmera estar bem mais próxima ali, a gente consegue ver mais detalhes. Ó, tá uma cena bem bonita. Esse fundo preto ficou bem legal aqui nesse nosso produto. Então é uma cena que funciona legal. Por algum motivo meu render não está carregando. Tá? Ele está esquisito. Deve ter alguma coisa que está usando aqui minha placa de vídeo. Mas basicamente é isso. Ó. Eu vou ativar aqui a nossa própria viewport para a gente ver. É, tem alguma coisa utilizando a minha placa de vídeo aqui. Dá até para ver que está utilizando o máximo de VRAM. Mas dessa forma vocês conseguem ficar cientes que essa partezinha aqui da alça, se a nossa câmera tiver com zoom, ela vai estar renderizando em 2K com zoom, né? Então vai aparecer mais detalhes. Eu vou dar Ctrl Z para ela voltar bem aqui para o centro. E é isso, tá? Essa aqui é a nossa iluminação. A gente praticamente utilizou a nossa base, colocou uma luzinha a mais para ficar um pouco mais interessante nessa cena e modificou a cor do nosso fundo. Então é isso, eu espero que vocês consigam fazer uma cena bem bonita também. Podem, né, recriar isso daqui que eu mostrei para vocês. Façam mais de uma cena, né? Faz uma cena assim. Você pode inclusive duplicar a câmera. Ó. Eu apertei na câmera, vou dar um Shift D, clicar aqui na câmerazinha verde e vou apertar G, clicar com o botão, ou clicar com o scroll. E, ó, eu posso dar um close aqui, ó, só na minha alça. Vou dar um Shift D novamente na câmera, selecionar ela. Vou puxar para cá, ó. Vou vir aqui apertando N em View. Vou clicar aqui, ó, Câmera to View. Então agora, quando eu movimentar na minha viewport, vai movimentar minha câmera também. Ó. Então a gente pode fazer uma cena aqui um pouco diferente, mostrando aqui o bico da chaleira. Vai ficar legal também. Ó. Agora, não vamos esquecer de desativar, tá? Porque senão a gente vai acabar movimentando a nossa cena e vai perder a nossa câmera. E aí a gente pode, por exemplo, ó, chamar essa daqui de cena geral. Na verdade, câmera geral. Essa daqui vai ser close-up bico, close-up alça. E aí vocês podem selecionar as câmeras aqui e renderizar, né, cada uma delas. E vai ficar bem legal.
É isso, e espero vocês no próximo módulo. Vai ter a aula bônus, né, de Abril V. E espero que vocês tenham gostado e vamos pro próximo produto aí. Valeu, gente.